A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos conversar com o produtor, contrabaixista e compositor Igor Pimenta, legítimo representante da nova e boa safra de talentos da música popular brasileira. Depois de participar de trabalhos de vários artistas como Ivan Lins, Rit, Bluebell e Luísa Posse, entre outros, Igor está lançando seu primeiro álbum solo, Sumidouro, um papo sobre política, pandemia e produção musical. Tudo online, em casa, na quarentena. Bom, um grande prazer aqui na quarentena. Agora nós vamos conversar com Igor Pimenta. Ele é músico, arranjador, contrabaixista, compositor. Ele está lançando o primeiro disco dele, Sumidouro, né? Legal, Igor, você ter vindo aqui, né? Não deu para você fazer presencialmente. Agora a gente tem que falar assim, presencialmente, até chato, né? Mas enfim, não deu. Mas eu prometi que você, quando estivesse lançando o disco, você ia estar aqui na rádio. Estamos aqui na rádio e no YouTube, quando você teve com o Neymar Dias, né? Mostrando já o seu som. E aí eu falei, não, vou preparar um disco. Falei, quando preparar o disco, vai lançar aqui. Então, nós estamos cumprindo aqui essa pauta e, ao mesmo tempo, eu quero saber de você como é que você está se virando aí como músico, né? Que toca com muita gente, participa de vários projetos. Essa quarentena, qual foi o impacto para você? Do ponto de vista pessoal, né? Pessoal, e o ponto de vista profissional. Então, por um acaso, eu assisti algumas entrevistas que você fez nessa quarentena e muitas histórias são muito parecidas, né? É verdade. Porque eu acho que o impacto da quarentena, num primeiro momento, ele foi um freio de mão radical ali na vida de todo mundo. Aqueles 3 primeiros meses, eu acho que foi uma coisa um pouco assustadora, principalmente pro ramo da cultura no Brasil, que já vinha muito turbulenta. E então o impacto foi significativo, assim. Eu até refletindo sobre essa questão do tamanho desse impacto, eu sempre fiz uma analogia um pouco com uma folha seca dentro de um tufão, sabe? Assim que começou essa ventania, o sistema todo da cultura, né, a frente da cultura, foi a primeira que levantou voo e foi, tipo, saiu do lugar completamente. E no meio dessa ventania, desse tufão, provavelmente a gente, por ser muito leve, vai ser a última coisa que vai reestabilizar, que vai, tipo, pousar no chão de novo e ter uma indústria ativa novamente, sabe? Então, eu acho que o impacto foi significativo para todo um ramo de atividade. Eu faço parte disso sendo músico, sendo sideman, gravando, só que, assim, são diferentes degraus que tem nessa atividade, que é o pessoal da iluminação, o pessoal da parte técnica, que esses sofreram até mais, porque, assim, a atividade do músico ainda existem essas possibilidades de gravação, de produção online, participar de lives, enfim, ainda tem uma mecânica muito leve acontecendo, mas existe uma outra camada mais profunda dessa base que está, tipo, escondida e que sofre até mais do que a gente está sofrendo. Então, eu acho que, tipo, o impacto como classe é muito significativo, assim, sabe? E como pessoal, na parte pessoal, aí envolve outras coisas, né? Porque aí tem essa questão de como cada um vai reagir a uma situação dessa. No meu caso, tinha um disco em jogo, um disco
que foi uma jornada de mais de 2 anos desembocando dentro de um período de quarentena, que ninguém imaginava como isso podia acontecer. Então é isso, né? É uma grande interrogação os caminhos que a gente ainda tem pela frente e é isso, tem vantagens e desvantagens, mas eu acho que é muito dolorido ver a classe artística e a classe cultural dentro dessa situação. Assim, sabe? Complicadíssima. E até falei no começo, já que você acompanhou os programas, que eu coloquei algumas nas enquetes, né, que a gente está fazendo, quando são mais de 140 programas, tem aqueles que ficaram realmente deprimidos nesse primeiro momento, né? Tem cara lá que eu mesmo, outro dia entrevistei um, falei, não parei de tocar violão, fiquei 6 meses sem tocar violão. O cara é músico, pô, imagina. Parei de tocar violão, fiquei nervoso. O outro ficou assim, não sei o que eu vou fazer, perdido, né? E tem o deprimido, o perdido e o hiperativo. Não, eu vou fazer trocentas lives agora, tudo que eu estava querendo fazer, agora eu vou fazer. Vou fazer live, eu vou fazer isso. E o quarto, né, que é todo junto ao mesmo tempo, agora que o cara tá no mesmo dia, fica deprimido, fica hiperativo e fica perdido. Todo mundo, né? É uma confusão. E a gente fala assim como a classe artística, os músicos e tal, obviamente que mexeu com todo mundo, né? A gente você pode trabalhar em casa, estou vendo aí o teu estúdio, você pode desenvolver, até conseguir gerar um trabalho para você, porque você trabalha internamente, participa de lives, como você acompanha vários músicos, você pode trabalhar remotamente. E você é um privilegiado como eu, que estou trabalhando remotamente aqui com você, né? Por exemplo. Agora, tem um monte de gente que depende de ter o show, que nunca mais vai ter, por enquanto. Nunca mais, estou sendo exagerado, mas né, esse ano aqui o cara que tinha um trabalho, shows, excursão, tours aí, projetos, cancelou. E essa turma está sofrendo na pele, são a chamada turma da graxa que a gente fala, né? Sofrendo muito, 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 com cenas dramáticas de gente pedindo cesta básica. Não estão pedindo nem emprego, estão pedindo ajuda, né? E aqui, na medida do possível, na rádio, na TVT, a gente, né, procura dar uma mão, divulgar trabalhos, divulgar lives, divulgar projetos e tudo mais que possam ajudar essa turma. Tem ajuda também agora da Lei Aldir Blanc, que está começando a ser organizada agora, demorou muito, quer dizer, ela até foi rápida no processo de aprovação, né? Mas agora para liberar a verba tem toda uma burocracia, tem editais, aí como é que você está vendo essa questão, essas ações sociais aí? Você tem acompanhado alguma? Vale a pena mencionar alguma coisa que você está acompanhando? Diga lá. Então, eu acho que tipo, isso é essencial, né? Eu acho que é essencial, principalmente pensando nessa sensibilidade que a classe consensível é a classe cultural no Brasil, mesmo ela sendo uma indústria pulsante, ela também é sensível, né? Então, eu acho que essas possibilidades, elas vêm para ajudar, mas é um paliativo dentro desse todo. Eu acho que todas as questões são muito necessárias, mas isso é um detalhe dentro de uma estrutura inteira, sabe, que está paralisada. Porque tem essa questão de, vamos reabrir os teatros, vamos reabrir os bares com música. Isso é uma possibilidade, mas a gente também tem que lembrar se as pessoas vão estar dispostas a encarar ir a esses lugares, porque não adianta só abrir e falar, não, vamos ter show, vamos ter, sei lá, e você acabar não tendo público, sabe? Então, é complicado nesse sentido de estabelecer uma estrutura que faça a engrenagem andar com uma velocidade maior, assim. Até o protocolo, né, Igor? Pensando bem. Aí você vai numa casa de jazz, Blue Note, esses lugares e tal, uma casa noturna, o cara tem que ter um protocolo, quer dizer, não vai poder lotar nunca lá, não pode estar aglomerado e tal, tem que ter distanciamento. Aí o cara não fatura
o que ele fatura, e você também, como músico, não vai receber quando vocês já fizeram vários shows que tem participação dos músicos, né? Quer dizer, a Exatamente. bilheteria é dividida entre os músicos e tal. Então fica uma confusão, assim, você ao mesmo tempo quer abrir, mas não vai poder sustentar aquela estrutura antiga, né? Não vai existir mais, né? Então, e a pessoa fica com receio. Eu vou lá ver lá a banda lá, o Igor Pimenta lançando o disco, pô, mas como é que vai ser? Eu vou ficar, tem que ir de máscara, não tem que ir de máscara, né? Tem no lugar, o distanciamento vai estar. A pessoa fica receosa, né? Claro. É Exatamente. muito. Eu enxergo um pouco por esse lado, assim, de essa questão é uma questão que a gente ainda vai essa normalização da vida artística da classe como um todo é uma questão que é a médio prazo, não é a curto prazo. As coisas vão ter que se acomodar, assim como voltando àquela analogia da folha seca no meio da ventania, a ventania tem que parar para a folha pousar, sabe? Porque se não, enquanto não parar, ela vai continuar sendo jogada para cá e para lá. Então, enfim, é uma questão sensível, que eu acho que todo mundo tá atento a isso, dentro dessa classe artística, falando de um modo geral, mas acredito que é uma coisa a médio prazo. Então, nesse momento, o artista, o que ele tem na mão é fomentar a obra, fomentar o que está sendo produzido, é fomentar o trabalho dos colegas, tipo estimular o consumo do que já está aí para gente consumir, que é gigantesco, o tanto de coisas que a gente pode ouvir e acompanhar de artistas que estão produzindo, de artistas que já produziram. Então, eu acho que a gente está muito mais nessa função agora de se unir e fortalecer o trabalho de todo mundo do que querer uma solução a curto prazo do que pode vir a ser uma solução, sabe? Entendi. Então, eu acho que isso vai ser uma coisa mais gradual e então o que eu me agarro agora é isso. Nos discos que eu gravei no ano passado, nesse ano, no meu disco, nos discos dos colegas que produziram nesses últimos tempos e está fortalecendo essa corrente, assim, de alguma forma. Não é fácil. Agora, a gente fala isso tudo aqui da situação do músico e tal, é aquela, mas vocês estão falando do músico, vocês são privilegiados e tal. Eu falei, não, tá afetando todo mundo, inclusive o modo de trabalhar, né? Já não vai ser o mesmo, porque essa história do remoto, tem muitas empresas que já fecharam seus escritórios, só para citar outras categorias e tal, então todo mundo resolveu fazer remoto. Para o bem e para o mal, né? Também tem várias questões aí, porque o remoto, às vezes, o cara fica à disposição da empresa 24 horas e tal, né? São várias facetas aí nesse drama, né? E você está sendo ousado lançar um disco em plena pandemia, né? Então vamos ouvir uma primeira música do disco, do Sumidor, depois a gente volta para contar a sua história, a sua trajetória musical, suas influências, aquela história toda, memória afetiva musical, aquelas exatamente, para dar uma aliviada também. Né? Senão a gente começa, realmente tá bom, não é? Realmente é duro, mas vamos. A música tem esse poder, né? A música tem o poder. Vamos. O que a gente vai ouvir? Nós temos Lamentos de Mãe d'Água, Brasilina, Chicos e Zeise, não é isso? A Sede do Peixe, Insieme, O Sonho de Lara. O que vai ser o primeiro? Tudo isso do disco Sumidor. O que a gente vai ouvir agora? Então, a minha sugestão é para a gente ouvir Lamentos de Mãe d'Água, que é a música que abre esse meu disco e eu acho que ele sintetiza um pouco de tudo que esse disco representa, tanto na forma de composição, como na instrumentação que ele se propõe, enfim, várias situações dentro dessa música é um pouco da síntese do que o disco inteiro vai apresentar. Então, eu acho que ela é uma excelente música para a gente, tipo, ser um cartão de visitas para começar essa jornada de um disco.
abrir os trabalhos, como dizem. Roda, Bora. roda, uhul, vamos rodar.
Estamos de volta aqui com o Igor Pimenta, músico, arranjador, contrabaixista, compositor e tudo mais. Produtor também, né? Você também produz música, muita coisa, né? Sim. Agora, vamos começar a contar a história. Já ouvimos o Lamentos de Mãe d'Água, né? Que esse é o primeiro disco seu solo. E demora, né? Para um cara como você, que já... Quanto tempo você já está na área, Igor? Vamos começar a pergunta mais simples. Então, eu acredito que, colocando na ponta do lápis ali, já tem quase 20 anos. 20 anos? Porque eu me formei na faculdade, eu estudei música desde cedo, fiz faculdade de música e desde essa época eu já estou ativo, tocando, gravando, fazendo conexões musicais. Então já tem essa trajetória que é mais ou menos um período desse tanto, que é perto dos anos 2000, as coisas já estavam meio que estabelecidas como a minha profissão de fato. Assim. E esse disco, de alguma forma, ele é uma síntese desse período todo, porque desde sempre eu compus e amigos sempre me cobraram essa situação de gravar um disco, porque eu sempre trabalhei muito como sideman, acompanhando artistas e tocando com outras pessoas. E, de alguma forma, os amigos mais próximos sempre acompanharam essa minha produção de composição, que desembocou agora no disco Sumidouro. Então, é uma carreira que tem conexões musicais das mais diversas possíveis, e eu tentei sintetizar coisas muito diferentes dentro de um disco. E muitos encontros, felizes encontros musicais que foram aparecendo durante esse período, com pessoas incríveis, conhecendo música, conhecendo músicos, podendo compartilhar com todas essas pessoas. Então, de alguma forma, é privilegiado essas conexões e desembocar num disco que ele é o meu primeiro disco autoral, de fato, com composições minhas, mas durante esses anos eu tive gravações com grupos diversos e com trabalhos que levavam o meu nome, mas não eram um disco só meu, um disco Só de solo mesmo, compositor, solo, né? um disco de arranjador. Era um disco de grupos e de formações. Tem meu disco junto com Neymar Dias, que é um parceiro desses 20 anos, é um parceiro recorrente. Ele foi um enorme incentivador para esse disco acontecer, tanto é que eu chamei ele para ser o produtor do disco e para ser o cara que eu podia confiar, e enquanto eu estava fazendo o disco, arranjando as coisas, era o cara que eu consultava. Tem um arranjo dele no disco lindo, que é o Brasilina Chipsase. Então, essas conexões foram somando para desembocar nesse disco. Assim. Esse disco ele tem essa questão de condensar todas essas histórias e a música que, de alguma forma, forjou a minha música, sabe? É um disco É uma síntese de todas as influências e desses 20 anos de trabalho, trabalhando com muitos músicos, participando de vários projetos. Aí você conseguiu fazer o seu, é ótimo, né? E tem essa questão dele desembocar na pandemia, mas é um disco que está sendo... que foi desenvolvido durante 2 anos. Eu comecei a escrever esse disco no começo de 2018. Ele juntava composições dos últimos 10 anos, 10, 15 anos, e chamei o Neymar para fazer a produção e fui juntando todos os amigos, músicos, parceiros, e tive a honra de contar com músicos incríveis, com participações incríveis de músicos super generosos que contribuíram com esse disco, como
o Toninho Ferragutti, que é um cara, assim, a música, a generosidade musical dele é gigantesco. O André Memari, a Tatiana Parra, o Antônio Loureiro, o Rafa Castro, Rafael Altério, além dos instrumentistas, o Salomão Soares, Vinícius Gomes, Edu Nali, o Neymar, que é crucial nesse disco, porque ele foi um cara que tipo, potencializou a esse disco acontecer e potencializou o disco, porque ele era o cara que eu chegava com os arranjos para ele, com as composições para ele, ele olhava, falava, meu, por que você não faz uma introdução para essa música diferente, assim, assim, assado? Por que você não troca essa nota por essa, sabe? Coisas, assim, que foram cruciais para... Como se fosse o orientador, né? O orientador de uma tese, o cara, um orientador, exatamente. bacana essa função. Ele né? tinha essa função de produtor, era o cara que eu confiava por conhecer a minha música e por conhecer o jeito que eu penso música, por compartilhar esses mesmos pilares musicais. Ele era o cara que tipo falava, meu, pensa nesse caminho que eu acho que é o lugar que você está procurando, assim. Legal. Então a produção de um disco foi passa nesses por tudo 2 isso, anos, passa por tudo isso. E foram 2 anos que isso foi acontecendo, com escrever os arranjos, juntar os músicos. É um disco com formações muito diferentes, então envolve muitos músicos. Arregimentar tudo isso, produzir esse disco de uma forma organizada. É um disco, sendo um primeiro disco, eu queria tipo as coisas muito específicas. Então, todos os profissionais que tiveram envolvidos nesse disco são profissionais que eu admiro incrivelmente. A mixagem desse disco pelo Ricardo Mosca, a masterização pelo Maurício Gargel, a arte da capa pelo Renan Santos, ilustrador incrível, e Ana Marconato. Então, todas essas etapas eram etapas que eu para fazer do jeito que eu pensava lá na origem do disco, levou tempo. E desembocou. Aí a gente chega nos dias atuais. Esse disco ficou pronto para ir para a fábrica em fevereiro de 2020. Aí com a questão do carnaval, não, espera o carnaval passar, a gente tipo desembocou numa coisa surreal que ninguém estava esperando. Então imagina para mim a frustração de estar com esse material, de estar com a ansiedade de 2 anos para poder compartilhar esse trabalho com todo mundo. E aí chega uma pandemia e fala, para tudo. Mas a frustração para todo mundo também, né, Igor? Você tem que entender. Não só foi para você, mas para mim, por exemplo, eu gostaria que você fosse com os músicos todos fazer já o som, mas imagine, como eu gosto, né? Você sabe, lá no estúdio da rádio, como você tocar lá, fazer o som e tal, seria ótimo, mas infelizmente não é possível. Então a gente vai tocando a música por aqui mesmo, né? Então vamos tocar mais uma? Falar nisso? Vamos tocar mais uma? O que a gente pode tocar nessa. agora? O que vai ser? Eu sugiro, esse álbum ele é um álbum autobiográfico. Então ele tipo tem, além de ter as minhas influências, tem todas as minhas conexões e meus afetos que estão nele. Então eu sugiro agora a gente ouvir Brasilina Chico e Zeise, que é uma homenagem para os meus avós e para minha mãe, que tem um arranjo de cordas lindo do Neymar, com a participação incrível do Toninho Ferragutti, e ele é uma outra faceta desse disco que eu acho que ele é um contraponto muito interessante, tanto na questão da formação do grupo,
na sonoridade da primeira faixa que a gente ouviu, que foi Lamentos de Mãe d'Água. Então, acho que tipo, vale muito a pena a gente fazer essa audição juntos. Estamos seguindo um timeline aqui, completo, assim, direitinho. Então vamos isso aí. De Brasilina, Chico e Zeise. Roda, uhul!
De volta aqui com o Igor Pimenta lançando o disco dele Sumidouro. Você já falou da pandemia, já falou da preparação, que é um trabalho de 2 anos, junto com os 20 anos de carreira, e lançando na pandemia aconteceu, mas tinha que ser lançado. Acho que você foi ousado e fez bem de lançar. Deixar guardado aí para quê, né? E as pessoas têm que ouvir, porque também tá muita gente vendo pela internet também, né, Igor? Tem esse detalhe. As pessoas estão consumindo, é uma contradição. Ao mesmo tempo está todo mundo confinado, preocupado e tal. Muita gente da área, muita gente está consumindo música, filmes, livros e tudo mais, o que é bom, né, desse aspecto. Se é que é possível ter um aspecto bom nessa pandemia, mas esse lado. E, por outro lado, a música, a arte e tal, com esse governo do inominável, ela é desprezada e tudo mais. É um absurdo, né? E muita gente consumindo música. Prova a importância da cultura nesse país, né? Agora vamos falar você falou da família, né? Você fez uma homenagem à família também, os seus afetos. Conta um pouquinho a sua história. Você é aqui de São Paulo? De que bairro você é? Como é que você começou na música? Quem tocava música na família? Aquela historinha, memória afetiva musical. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou da cidade de São Paulo, nasci aqui, do bairro da Luz. Bairro da Luz. Do centro de São Paulo. E em casa, minha mãe tocava piano quando era criança. Minha irmã mais velha tocava violão quando era adolescente. Então, o instrumento musical sempre foi presente em casa. Então, uma casa que tem um piano desperta uma curiosidade. E aí tinha um pouco disso. Minha mãe ensinava algumas melodias ali para ela acompanhar, e aí eu ficava tipo desenhando no piano. O violão que minha irmã por um tempo estudou, mas não seguiu nisso, ficava lá e era outra questão de curiosidade. E aí quando eu tinha, sei lá, meus 13 anos, que aí você começa a ter você começa a decidir algumas coisas por conta própria. Aí apareceu o rock and roll e essas coisas, e o contrabaixo, o contrabaixo apareceu na minha vida, sabe? Era uma coisa que eu não tinha tanta conexão com ele nessa primeira infância, mas aí quando ele aparece dentro dessa linguagem, dentro do rock, e a função dele, assim, me chamou muito a atenção. E aí eu comecei a estudar, comprei um contrabaixo, comecei a buscar esse som e entender a função dele dentro da estrutura da música ali. E com o passar do tempo você vai ganhando repertório, você vai entendendo, vai juntando coisas, você tem esse ponto de partida na música com as coisas que te impressionam, mas depois você vai apurando um pouco o ouvido, você vai apurando um pouco a percepção e vai abrindo o leque, e aí de alguma forma você vai conectando com coisas que você já ouvia, mas você não sabia que você ouvia, porque é isso que já estava ali sendo tocado dentro de casa, o que já fazia parte da importância do que a rádio tinha nessa época. Eu estou falando aí da virada dos anos 80 para os anos 90, a importância que a televisão tinha, sabe? É muito diferente de como é hoje. Então, eu sempre costumo a comentar que se você pegar o top 10 das rádios em 1989, 1990, 1991, pegar o top 10 da televisão, as músicas mais tocadas, fatalmente grande parte da população tem esse mesmo ouvido. Enquanto hoje, com essa diversidade que a gente tem e com essa possibilidade de ouvir música de um jeito muito diferente do que era há 30 anos atrás,
o meu top 10 é muito diferente do seu, que é muito diferente do... De alguma forma, a rádio e a televisão ainda moldam uma parcela significativa da população, mas é diferente do que era naquela época. Então, naquela época, voltando ali, o rádio, de fato, ele era muito presente, a música na televisão era muito presente. Formador, né? Era um formador. O sujeito ouvia, ficava formador. Exatamente, né? Exatamente. Hoje, pela internet, o sujeito tem uma gama de música maior e tal. Só que, ao mesmo tempo, as TVs que tocavam muito mais música brasileira estão tocando menos. E as rádios, que tocavam uma diversidade musical, tocam menos. Por isso que nós fazemos lá as músicas que as outras não tocam aqui na Rádio Brasil Atual, você sabe disso. Então, toca a diversidade, na contramão dos outros aí, né? Esse exatamente. É o caminho, né? E participar de um programa desse na rádio é uma oportunidade que nenhum músico, ninguém que pensa a música de uma forma criativa vai perder, porque é cada vez mais raro essa situação. Verdade. Então, a Brasil Atual, a força que você dá para essa música, alguns programas específicos dentro dessa estrutura de rádio e TV ainda tem esse fomento da música brasileira. Então, é muito louvável, porque, imagina, fazer música no Brasil já é muito difícil, gravar um disco no Brasil é um trabalho herculano, você fazer música independente é 2 vezes isso, você fazer música instrumental é 10 vezes isso, sabe? Então, não, o cara é um guerreiro, o cara... essas... Eu acho que vocês são guerreiros. Eu tenho uma admiração, não só porque a nossa missão é divulgar aqui, né? Mas a parte disso, vocês são guerreiros, porque é uma dureza se organizar. E hoje vocês têm que fazer tudo. Antigamente tinha a gravadora que era meio... né, cuidava de quase tudo para o artista. Hoje vocês têm que cuidar de tudo, da divulgação, de como vai ser o show, para quem vai vender o show, como é que vou colocar na internet. Não, é uma loucura, vocês são guerreiros. Agora, uma pergunta que eu não fiz, por que você não foi para a guitarra e foi para o baixo? Deve ter acontecido alguma coisa, alguém te chamou a atenção, hein? Quem será? Tem um pouco, essa memória também é uma memória que está guardada, muito claramente, assim. Isso daí tem uma historinha, assim, aonde que o contrabaixo atropela todas as outras possibilidades. O piano, a bateria, a guitarra, cantar, sei lá. Já ouvia rock, já tinha um tempo. Aí teve um festival de música no colégio. Aí tinha umas bandas. Onde é que você estava? Fala do colégio, aí vai contando tudo. Era um colégio, eu estudava no bairro do Pari, que é um bairro também próximo do bairro da Luz, aqui. Sim. Aqui famoso pelo Canindé da nossa portuguesa. De exatamente. É até um pouco triste lembrar da portuguesa, porque eu frequentei muito o Canindé, porque eu jogava basquete, usava lá a estrutura e ver como as coisas estão. É muito triste. Tanto lembrar do colégio como do Canindé, porque o colégio foi vendido, era um colégio da igreja Santo Antônio do Pari, e o colégio foi vendido para virar um shopping popular, e o Canindé tá as moscas. Então são 2 memórias que me cortam por entender a dinâmica da cidade, como que ela vai se atropelando, assim. E é uma coisa que por morar no centro, isso está dado para mim desde que eu nasci. Então eu sempre vi a cidade se atropelando e se reconstruindo, e de um jeito meio desordenado. Mas voltando ao ponto de partida do contrabaixo, num festival de música, entra lá uma banda para tocar, e aí eles começam a tocar uma música muito conhecida do Deep Purple, que chama Smoke on the Water. Tem um riff clássico de guitarra. Exatamente. Aí, vamos nessa. Exatamente. Começa esse riff de guitarra, a bateria chama ali, e aí o contrabaixo entra uns 8 compassos depois, que tá lá esse riff, a bateria já fazendo a introdução,
e aí entra o contrabaixo com uma nota só. Bum, 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 bum. E quando ele entrou nessa situação de um festival de colégio, assim, quando ele entrou, ele já foi um soco para mim. Porque ele tipo, um riff clássico de guitarra que poderia me encantar, uma bateria pesada do rock que poderia me encantar, mas aí, tipo, quando entra o contrabaixo, com o peso e com a estrutura que ele coloca o sentido que ele dá para aquela situação, tipo, aquilo lá já foi um impacto que é isso, que é guardado comigo até hoje. Então, legal. a Podia partir ser, daquele o momento, riff da guitarra, né? Do Deep Purple, não, foi o podia. contrabaixo. Exatamente, porque o riff da guitarra é um riff clássico que eu falei da música, você já cantou. Todo E mundo sabe, né? o contrabaixo entra com uma nota só que ele entra com uma nota que é um soco. E tipo, e eu não estava ouvindo o Deep Purple, eu estava ouvindo uma banda de adolescentes e aquilo foi um impacto tipo significativo, e o contrabaixo se estabelece na minha vida desse jeito. E aí, a partir daí, tipo, comecei no contrabaixo elétrico, aí a partir daí eu fui estudando, voltei para o piano para estudar piano, mas com foco no contrabaixo. O violão sempre foi um parceiro, mas o foco era o contrabaixo. Aí aparece o contrabaixo acústico na minha vida, já mais adolescente, com 17, 18 anos. E aí eles vão andando em paralelo, as coisas vão desenrolando. E os instrumentos, você pode ver que tem piano. Estamos vendo aí, para quem está acompanhando na rádio, o Igor está no acompanhando. estúdio dele, tem ao fundo um teclado e o contrabaixo acústico lá no cantinho, encostado lá na Exatamente. parede. Então, esses instrumentos me acompanham, mas, de alguma forma, o contrabaixo é o meu instrumento principal, é o instrumento que eu acabo... minha música, de alguma forma, ele passa pelo contrabaixo como fio condutor, assim, nesse lado como instrumentista, e tem o lado compositor, que aí já é uma outra coisa, que aí já o instrumento ele é mais um instrumento dentro dessa engrenagem, que aí eu penso de um outro jeito. Mas o instrumentista, o contrabaixo é o cara que comanda essa... Bem curioso, né? Todo mundo parada. iria tranquilamente, o adolescente, para o riff da guitarra, para você chamou a atenção o grave, pesado do contrabaixo. Curioso, curioso. Vamos ouvir mais uma? O que a gente vai ouvir agora? Na sequência? A Sede do Peixe, seria isso? Ou não? Você que manda. Diga lá. Então, vamos ouvir A Sede do Peixe, aí eu tenho uma outra situação só para falar sobre A Sede do Peixe. A Sede do Peixe é uma música do Milton Nascimento, do Márcio Borges, e o Clube da Esquina. O Milton Nascimento e o Clube da Esquina são duas referências significativas na minha música. Então, como esse disco ele é um disco de juntar essas coisas, para mim era muito importante, isso está muito claro, essa referência está muito clara. E aí, dentro desse arranjo, que você vai ver que é um arranjo que é diferente da primeira faixa, que foi Lamentos de Mãe d'Água, é um arranjo muito diferente da Brasilina Chico Zeyze. Esse arranjo me veio eu tentei escrever de uma forma como se eu estivesse escrevendo para um grupo que eu gosto muito, que é um grupo norte-americano que se chama Oregon, que é um grupo da ECM, que é desculpa, o grupo não é da ECM, mas de músicos que participaram da gravadora ECM, que tem uma particularidade do jeito, tem uma identidade esse tipo de música, assim. Então, é uma formação muito diferente, que aí envolve um instrumento que é o fagote, um violoncelo, contrabaixo, violão e percussão. Então, é uma música que tem um colorido muito diferente das outras músicas que a gente ouviu, e, de alguma forma, é mais um colorido que esse disco se propõe. Esse disco se propõe a ser uma coisa muito ampla, e ele é mais um colorido desse disco. Então,
convido a todos aqui para ouvir Vamos curtir a Sede do Peixe. E também a sua influência, a sua referência, que é o Clube da Esquina também, né? Acho que todos os músicos... Vamos lá. Roda! Uhul! Vamos nessa! Você está ouvindo Colibri na Quarentena.
De volta com o Igor Pimenta aqui, compositor, arranjador, contrabaixista, e falando do trabalho dele, o Sumidouro. Já falamos de pandemia, já falamos das influências, como surgiu o contrabaixo na vida do Igor Pimenta, né? Poderia ir para a guitarra, mas foi para o contrabaixo. Falando das influências também, como o Clube da Esquina. E os contrabaixistas, quem é aqueles caras que você fala, tá bom, vou tocar contrabaixo. Quem que toca contrabaixo no Brasil? Quem toca contrabaixo pelo mundo afora aí? Quem são os caras? Quais são as suas referências como músico no contrabaixo? No contrabaixo. O contrabaixo é um instrumento... Ele é um instrumento, pensando no contrabaixo elétrico, ele é um instrumento muito recente dentro da história da música. Que ele é um instrumento que tem lá seus 70 anos, alguma coisa assim. E ele tem, tipo, colaborações, nesse período, ele teve colaborações de músicos muito significativos que fizeram esse instrumento sair de um instrumento acompanhante para um instrumento como comissão de frente, assim, sabe? Como um frontman, né? E aí, os instrumentistas que me influenciaram são inúmeros, porque nessa curta carreira do contrabaixo elétrico, tiveram instrumentistas incríveis, que eu posso ficar aqui citando a tarde inteira, mas que passa por instrumentistas gringos como Jaco Pastorius, inúmeros instrumentistas, os instrumentistas brasileiros, o Cisão Machado, o Arismar do Espírito Santo, Arthur Maia, Nico Assunção, Luizão Maia, uma geração mais recente de músicos que está tipo, arrebentando como instrumentista, e o contrabaixo acústico, que tem uma história muito mais longa, por ser um instrumento mais antigo, né? Ele também tem a função dele dentro da orquestra sinfônica, dentro da música de concerto, que foi se desenvolvendo durante séculos de música, e dentro da música popular, que também é uma coisa um pouco mais recente, do século XX, a partir do jazz, a música brasileira recebeu esse instrumento com a bossa nova, o samba jazz, e entrou na MPB, e na música instrumental brasileira ele também sempre foi muito ativo, e teve todos os músicos que fizeram parte dos trios de samba jazz da época da bossa nova, e aí você entra também tipo nos anos 60 e 70, 70 e 80, com ele sendo inserido na MPB e na música instrumental, e aí você também vai ter... Ele teve o contrabaixo acústico ganhou uma força a partir do século XX, a partir do século XXI, depois dos anos 2000, que o interesse de jovens músicos a ter o contrabaixo acústico como um instrumento principal. Então, assim, são inúmeros músicos. Hoje, São Paulo tem um número de contrabaixistas que tocam contrabaixo acústico e que se propõem a compor para o instrumento, que é muito maior do que teve nos últimos anos anteriores. Então, a soma de todos esses músicos, tipo, de alguma forma desemboca na minha formação, e eu bebo de fontes diversas, como os contrabaixistas de jazz, o Ray Brown, Nils Pedersen, Paul Chambers, os músicos brasileiros, como todos esses que eu falei, Cisão, Arismar, músicos atuais, contrabaixistas atuais que me influenciam, que a gente tem Fima Róstica, Cidiel Vieira, Bruno Migotto, enfim, inúmeros, Frederico Eliodoro, inúmeros músicos que propõem música para o contrabaixo. Tem um super músico que é jovem e é um cara que está levando o contrabaixo brasileiro
para todo lugar, que é o Michel Pipoquinha. Enfim, Pipoquinha. São muitas pessoas que estão colaborando com isso e fazendo o contrabaixo, não só acústico, mas o contrabaixo elétrico, tipo, expandir fronteiras e continuar seguindo um fluxo de evolução que é infinito, Hoje tem um panorama mais amplo ainda, né? Porque eu tô falando, quando você citou a bossa nova, né? Os trios de bossa nova, né? Que era piano, baixo, acústico e bateria, apareciam muito, né? Os contrabaixistas. Eu estou falando do Luiz Chaves, só que eu lembrei agora, que era um querido do Zimbo Trio e tal. E ele personalizava o contrabaixo em muitas canções. Tinha os solos de contrabaixo no meio da música, né? Popular. Exatamente. Então, os trios ganharam muita visibilidade nesse momento da bossa nova, né? Depois perderam um pouco o espaço e hoje retomam, né? Essa turma da música brasileira, do jazz e, enfim, da música instrumental brasileira retomam, né? O instrumento. É muito legal, tem muita história para contar aí, né? Muita gente importante que valoriza o instrumento no Brasil, né? É bacana isso é muito bom. E você citou o Luiz Chaves, tem o Luiz Alves, o Sabá, claro. São caras que formaram o Bebeto, são caras que formaram esse contrabaixo, esse swing brasileiro, né? Desses trios todos, né? De vários trios que eles... Esses trios, Tamba Trio, Zimbo Trio, Bossa 3, todo mundo ali, de alguma forma, tem um contrabaixista nessa função, ainda mais pensando nessas formações de trio, tá todo mundo exposto, né? Porque é tipo bateria, baixo, piano, todo mundo tem que segurar a onda, são três só. Exatamente. Então, grandes instrumentistas que forjaram a formação dos instrumentistas que vieram depois e forjam até hoje, né? Vamos ouvir mais uma? O papo tá muito gostoso, vamos ouvindo. A gente vai ouvindo música, vai contando história, você vai contando, tá uma delícia. O que vai ser agora? Então vamos aproveitar que a gente está falando de contrabaixo, e aí eu vou sugerir um tema que chama Insieme, que é uma música que eu fiz para minha companheira linda, maravilhosa, Laura Parreira, que te mandou um beijo. Que por acaso eu conheço desde que nasceu, né? Só para um acaso. Exatamente. E também aproveitar e mandar um beijo para o Zé Carlos Conte, que é um assíduo ouvinte da sua programação, que provavelmente agora ele está de frente para a praia ali, fumando uns cigarettes e ouvindo a gente aqui. E essa música é uma música que eu fiz para a Laura, continua dentro desse disco que expõe meus afetos e é um disco de música muito biográfica, né? E juntando com esse papo que a gente teve, é uma música que uma música só de contrabaixo acústico solo. Então eu proponho aqui a gente fazer essa audição juntos, espero que vocês gostem e é isso. Legal, então, dedicado a Laura. Laura, frisa agora. Isso é piada interna, hein? Depois a gente o pessoal vai entender. Segura aí, frisa agora. Roda!
Estamos de volta com o Igor Pimenta, falando da história desse disco aí, Sumidor, contando a sua própria história, falando de contrabaixo, falando de música, de pandemia, tudo junto ao mesmo tempo, que é muito bom. Agora, tem um lado que, né, eu já fui fã seu desde o começo, quando eu conheci você, porque você é bitomaníaco também, você faz 1000 arranjos para Beatles, né? Você participa de vários projetos. Tem Beatles, chama o Igor que ele está nessa e tal. Como é que é essa loucura pelos Beatles? Que você não citou aí o Paul McCartney, mas imagino que você goste muito do Paul, né? Mas do popular, você falou do jazz, falou da formação, a sua formação, mas Beatles tem um pedacinho aí na sua memória afetiva também. Fale um pouquinho. Beatles, o Paul McCartney tinha que estar na minha lista de 5 minutos atrás, mas é que ele virou, ele faz tão parte dessa minha visão como contrabaixista, como compositor, como ele faz muito parte de tanta coisa que às vezes eu não consigo enxergar ele só como contrabaixista, sabe? Ele, tipo, de alguma forma, ele é uma da minha formação mais sólida que tem, passa pelos Beatles e pelo Paul McCartney. Eu tenho um disco junto com um grande parceiro, que é o Neymar Dias, que já foi assunto aqui desse nosso papo foi citado algumas vezes. E a gente, em 2015, gravou um disco que chama Come Together Project, que é uma celebração ao repertório dos Beatles. Então, os Beatles é tão significativo nessa trajetória que ele tem um disco só dele, sabe? Então, dentro do Sumidouro, aparece menos, mas porque eu já gravei um disco específico. Só de Beatles. Só com o repertório dos Beatles. Então, assim, foi um disco, assim, que foi uma paixão que eu tenho em comum com o Neymar, que dentro desses anos de parceria da nossa contribuição musical um com o outro, isso daí era um ponto de conexão. Toda hora que a gente estava sentado, a gente estava falando de Beatles, estava comentando sobre, né? E a gente sempre teve um pouco de receio de encarar isso, assim, sabe? A gente sempre teve receio porque a gente gostava muito daquela música. Então, mexer com esse repertório era uma coisa que a gente tinha um pé atrás. E com o passar do tempo ali, né? Um dia o Neymar chegou com uns arranjos, 2, 3 músicas ali que ele chegou com os papéis, falou, vamos tocar isso daqui, vamos ver como soa. Eram 3 arranjos que desembocaram depois nesse projeto, porque o negócio deu tão certo e ficou tão interessante, assim, pelo menos para o nosso ouvido, né? Porque a gente, por ser muito chato, a gente tinha uma restrição a mexer com esse repertório, só que a gente achou que poderia ser uma contribuição para o nosso gosto, sabe? Não é uma questão de isso daqui vai reescrever a história dos Beatles, longe disso. Mas era uma contribuição que a gente entendeu como singela, como a gente estava, de alguma forma, fazendo isso para a gente. E aí, a partir daí, a gente começou a colocar outros arranjos, começou a desenvolver arranjos juntos, e quando a gente viu, a gente tinha um disco inteiro pronto. Com arranjo com música dos Beatles. Com música dos Beatles. Só que para isso virar um disco era uma dificuldade, porque a questão de direito autoral dos Beatles é um catálogo muito específico, um catálogo muito caro para você produzir, sabe? E aí a gente deu uma sorte não, sei lá, enfim, não sei como pode chamar isso, mas a Borandá, que é para quem não conhece, é uma gravadora, um selo aqui de São Paulo de música muito, muito interessante, por sinal. A Borandá escreveu o projeto desse disco, no PROAC daquele ano, que é 2014 para 2015.
E a gente não esperava muito, porque, tipo, porque é um disco de Beatles, às vezes a gente fala, pô... Parecia caras... mais uma coisa interna, né? Que vocês iam ficar fazendo em shows, assim, mas não que ia rolar um disco. Exatamente. E mesmo pela característica das aprovações do PROAC, que tinha uma coisa mais ligada com, sei lá, com uma música mais brasileira. Não que esse disco não seja de música brasileira, porque são 2 músicos brasileiros, sendo que um é uma viola caipira que, sabe, que é uma entidade da música brasileira, é a viola caipira. Mesmo vindo de Portugal, mas, enfim, é uma coisa muito estabelecida para a música brasileira. E, para nossa surpresa, o projeto foi aprovado, que viabilizou um disco acontecer, por conta de que a gente teve possibilidade de pagar direito autoral, de produzir esse disco do jeito que a gente pensava. E foi um disco super bem recebido pela crítica, foi resenhado por Tarik de Souza, por Carlos Bozo, foi Carlos Calado, enfim, a gente recebeu, foi assim, muito, a recepção do disco foi muito calorosa por conta disso, porque as pessoas entenderam um pouco a proposta, porque não era uma coisa de cover, não era uma coisa de o fato de ter viola caipira, pegar e falar assim, é um disco de música caipira dos Beatles, era uma outra coisa, era uma coisa de juntar 2 pessoas que gostavam de Beatles demais e que queriam falar sobre isso dentro daquele disco, sabe? Então é um repertório que a gente foi escolhendo as coisas que a gente gostava mais, é um repertório que tem muito lado B dos Beatles, às vezes não tem não é tanto de hits, assim, sabe? Então foi uma proposta da gente fazer um disco pra gente que refletiu muito positivamente nas pessoas que ouviam, e por a gente ser bitomaníaco, a gente sabe como é chato bitomaníaco quando você vai mexer nisso, sabe? Mas está mexendo no santuário, cuidado, né? Sabe? Então tem um pouco disso, assim, os fonogramas originais virou uma coisa que, tipo, virou uma coisa meio intocável. E as pessoas entenderam um pouco a proposta do disco e, putz, isso daí foi muito bom, assim, foi muito bom porque a recepção do disco foi muito interessante. É uma coisa que acaba sendo um pouco atemporal, não é um disco que ficou ali em 2015, é um disco recorrente, porque ele fala de um jeito universal de uma música que se tornou um pouco universal, uma música que faz parte do ouvido de uma parcela da população. Esse disco eu ouço direto. Pode crer. Bom. É ótimo. Para quem gosta dos Beatles e para quem gosta de músicos bons como vocês dois. Você e o Neymar Dias. Maravilhoso. Vamos ouvir qual? Do Come Together Project. For No One. É esse que a gente vai ouvir? Você escolheu então, esse? Sei lá. O For No One, a gente pode ouvir. O For No One é uma faixa que a gente produziu em quarentena. Essa música não está dentro desse disco que a gente fez, mas vamos apresentar um inédito do disco. Sempre fez parte do nosso repertório de show. E quando pintou a quarentena, a gente se conversou e falou, vamos fazer alguma coisa que a gente não fez, que a gente não registrou no disco. E aí a gente fez essa versão, que é uma versão que a gente fez há 3 meses atrás, e tá aí para... Então é uma recente dos arranjos. Uma recente dos arranjos do Beatles. Então vamos ouvir, pô. Claro. Exatamente. Do projeto, continua do projeto Come Together Project, certo? O For No One. Vamos ouvir então. Roda! Uhul!
Estamos de volta aqui com o Igor Pimenta, músico, arranjador, contrabaixista, compositor e bitomaníaco, por que não dizer? Você mandou para o Paul McCartney, você e o Neymar, esse som de vocês do Come Together Project? Mandamos nada, né? Mandamos nada. Eu vou mandar então para o Paul McCartney, vou mandar para Paul para dizer perguntar para ele o que ele achou de tudo isso. Vocês têm que mandar, pô, né? Porque tem a aprovação da Apple das músicas, obviamente, sim, né? Sim. A autorização foi pedida, né? Por vocês. Sim. Agora só falta o Paul ouvir e falar, né? Ele vai falar ok, tenho certeza. Nós só estamos aguardando. Quando ele responder, nós vamos botar aqui na rádio para você e para o Neymar, para provocar vocês. Mas muito legal. Quer dizer, essa faceta também do lado bitomaníaco, né? É que você falou, tem muitos bitomaníacos chatos mesmo, não é o meu caso, certo? Não é. Mas que ficam ali, não pode mexer, a música é intocável e tal, para que vai fazer versão e tal? Versão vai fazer uma leitura da obra, já que ela não pode ser mexida. Mas, enfim, cada um interpreta os Beatles como quer, né? Eles já fizeram do jeito deles, está lá, né? Pronto. E cada um, né, tem que mostrar o som e a influência que você tem musical em cima da música deles, né? Que é maravilhosa. Então é por aí. Bom, agora nós estamos no bloco final, antes da gente ouvir a última, que é o Sonho de Lara. Eu quero que você dê todo o serviço agora, Igor Pimenta, não se esqueça. Fala tudo que tem que falar aí. Como é que a gente pode entrar em contato com você, primeiro? Você está dando aula de música, você está fazendo arranjos aí no estúdio, você é encontrável na internet fácil, responde a todos os e-mails, Facebook, Instagram, todas essas coisas aí. E se o lançamento está em todas as plataformas digitais. A hora agora é de você contar tudo no serviço. Diga lá. Ótimo. O disco Sumidouro está em todas as plataformas. Convido a todos aqui a ouvirem o disco, tanto no YouTube quanto enfim, todas as plataformas de streaming. Ele não, num primeiro momento, ele não virou um disco físico, mas a gente está numa luta grande aqui, numa conversa avançada para esse disco se transformar num formato físico. Espero em breve já ter novidades. Assim que eu tiver mandarei aí. Vinil, né? Vai fazer um vinil também, né, Igor? Estamos na torcida. Essa eu tirei de você, essa aí. Você estava louco para falar, eu falei na frente. Vocês vão lançar um vinil. Vamos ver. Legal. Não, ainda não. Estamos avançando com as conversas. É um projeto, porque essa situação não pode acontecer num primeiro momento, exatamente por causa da pandemia. Tudo que a gente já falou aqui. Aí, além disso, gostaria de agradecer imensamente a pessoas muito significativas dentro desse disco. Primeiramente, queria mandar um abraço muito forte para duas pessoas que incentivaram esse disco desde o começo, que é o pessoal da Big Papa Records, nas pessoas de Kátia Pimentel e Carlos de la Fuente, que são duas pessoas que, tipo, sem palavras para o que eles fizeram para isso acontecer. A turma das Zenyatta Records, ZNT Records também, que a gente está conversando para fazer isso ser viabilizado. Queria agradecer todos os músicos que participaram, alguns que eu mencionei aqui, outros que eu não mencionei, tipo, parceiros incríveis, assim, que eu não posso... Todo mundo que participou desse projeto. Esse projeto é um projeto, tipo, um projeto de vida, que é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Todos os meus incentivadores, todas as pessoas que estiveram do meu lado, a Laura, que participou de tudo isso, desenrolou junto comigo tudo isso. Isso são pessoas incríveis que vão estar, tipo, aqui, minha família, vão estar todos aqui presentes dentro de mim para sempre. E aí a produção do dia a dia é isso. Estou nas plataformas, estou no Instagram, estou no Facebook, é muito fácil me achar por ali, comunicar, é só mandar Igor Pimenta, tem o Igor Pimenta oficial, alguma coisa assim? No Instagram eu estou como igor.pimenta e no Facebook a mesma coisa.
me acha facilmente, tipo, nessas plataformas. Tem o meu canal no YouTube também, que eu subo alguns vídeos um pouco esporádicos, mas vira e mexe tem uma outra coisa lá. E aí é isso. Estou produzindo, compondo, porque uma O das coisas que contato, eu assim, faço... a pessoa quer, por exemplo, tem um projeto legal, quer encaminhar para você, ela vai por que caminho? Qual que é o caminho das pedras? Ela Eu vai acho pelo que, por exemplo, eu acho que o Instagram é o caminho Instagram. Tá mais bom. dinâmico, porque eu sempre estou presente lá e respondo por ali. E uma das coisas que, nesses anos que eu não falei aqui, mas uma das coisas que eu sempre fiz foi compor para... Eu trabalhei por muitos anos em um trabalho de música e circo, de circense, de uma pessoa do Marcos Cazu, que participou do Cirque du Soleil e montou um espetáculo dele aqui. Agora está tudo paralisado, mas uma coisa que eu sempre fiz foi compor para números circenses e Legal isso. teatrais. Então isso é uma coisa que sempre foi frequente na minha vida, e por um acaso eu produzi uma trilha para uma grande amiga que está na Alemanha. Enfim, é uma das coisas que acontecem também aqui dentro do estúdio e da minha produção. Então, essas são as frentes, além de gravar contrabaixo, produzir, Você faz o o workshop, disco por exemplo? Workshop, você, através da Sim. internet, porque você falou das lives que você tem feito com o Neymar, você mesmo, o lançamento do disco, né? Agora, tem uma workshop, o cara quer saber uma produção, Igor, como é que é esse negócio? Quer uma aula de contrabaixo? Eu, por exemplo, né? Quero ter uma aula de contrabaixo, Total. como é que a gente faz? Falar Também sobre vai? o Paul McCartney no contrabaixo. Também, tipo, esse caminho do Instagram é um caminho que a gente pode desenrolar todas essas ideias Beleza. e acontecer. E além de tudo isso que eu falei, fica o convite para as pessoas ouvirem o disco. Um outro detalhe que a gente está indo para o final, um outro detalhe que eu acho que vale a pena registrar, esse disco, quando a pandemia se abateu e o disco teve que ser remanejado dentro disso tudo, voltando àquela questão afetiva, eu pensei, para fazer sentido um pouco para mim esse disco, e acho que fazer mais sentido, além do que ele já faz, quando tudo isso se abateu, eu coloquei como lançamento desse disco, eu fiz em 2 etapas. Um single, que foi O Sonho de Lara, e a faixa e o disco inteiro, que é o disco Sumidouro. O Sonho de Lara eu lancei no dia do aniversário da Lara, que é minha sobrinha, que foi para quem eu escrevi essa música. E o disco eu lancei no dia do meu aniversário, exatamente tipo, para isso fazer um sentido Afetivo. Afetivo, de todas essas questões afetivas, para ele fazer mais um sentido afetivo dentro dessa situação tão contramão que a gente acabou vivendo nesses tempos. E então eu acho que tipo, tudo isso amarra esse papo e esse disco com essa situação. E um último parênteses que eu esqueci que eu ia falar, acabei me atropelando aqui, é na questão de produção musical, que teve um grande parceiro que teve aí há uma semana, 10 dias, que é o Rafa Castro, que eu tive tipo o prazer de produzir junto com ele o disco dele, Teletransportar, e ele faz parte do meu disco em 2 faixas. Por sinal, ele faz parte da música O Sonho de Lara, que nesse momento era uma música só instrumental, que depois que eu fiz para minha sobrinha, que depois no disco Teletransportar, ele escreveu uma letra para a sobrinha dele que estava nascendo, e no disco dele tem a versão O Sonho de Lara e Sofia. Então é uma música que conecta a nossa amizade, enfim, e faz parte disso tudo, deixa isso tudo, é mais uma questão de aproximar isso dos nossos afetos e todas essas questões. Então é isso. Fica o convite, todos ouvirem Sumidouro, fica o agradecimento para todos que participaram, fica o agradecimento
para a figura que você é, Colibri, dentro dessa música. Não vai deixar eu ficar emocionado aqui, ô Igor. Que a gente se propõe a fazer, porque assim é muito difícil. Então essas pequenas janelas que a gente tem, tipo, eu acho que são oásis dentro de uma situação. Legal. Porque o que a gente está fazendo é tentar colocar uma música criativa, enfim, mudar um pouco esse cenário mainstream. Então a gente vai fazendo a nossa contribuição. A contribuição que eu tenho para dar é essa, dentro desse repertório. E a gente faz aqui o que pode, dentro das possibilidades aqui da rádio, da TVT, do YouTube, que é a nossa missão mesmo, divulgar o trabalho bacana que vocês fazem, a música brasileira incrível, diversa, incrível mesmo, como você e todos os músicos que estão te acompanhando nesse projeto. O primeiro disco é muito importante também, e fruto de 20 anos de trabalho, né? De todo esse aprendizado e também esse desenvolvimento seu como músico, né? Muito legal. Vamos terminar então com o Sonho de Lara, não é? E vou deixar aqui para você um abraço virtual. Olha, faz um abraço virtual aqui. Abraço virtual, meio voando assim, parece um abraço virtual para você, saúde para você, para a família, para Lara, para Laura, para Lara também, para todos, né? E um abração para você. A gente termina com o Sonho de Lara e até a próxima. Depois dessa pandemia, se tudo der certo, vamos estar juntos e você vai estar tocando no estúdio com a gente lá. Vai ser muito legal. Tchau, valeu, até a próxima. Falou!
termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango. Hoje reapresentando Graça Cunha. Fique com a gente.